Graça e paz, amados irmãos. 7 de abril de 2020, terça-feira. Hoje, dando continuidade à nossa série de estudos nas bem-aventuranças, nós vamos meditar no versículo número 10, que diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, para nós entendermos corretamente esse versículo, nós precisamos seguir aquela linha de raciocínio. No vídeo que eu falei sobre o versículo onde bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e nesse vídeo eu expliquei claramente que essa fome e sede de justiça não é fome e sede da justiça humana, não é aquele sentimento de impunidade que nós temos aqui nessa terra e que desejamos alcançar aqui a justiça terrena. Não. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, seguindo a mesma linha de raciocínio, a mesma mensagem que Jesus transmitiu aos seus discípulos, é que essa justiça é a justiça divina. Então, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça divina. Em outras palavras, aqueles que creram e receberam o Senhor Jesus, aqueles que procuram viver uma vida íntegra e reta, obedecendo aos mandamentos de Deus e da sua palavra, eles, ao assumirem essa postura, ao assumirem essa ação, eles vão ser, obviamente, perseguidos pelo mundo. Então o cristianismo ele é repleto de histórias. Nós temos muitos mártires cristãos que, por causa do evangelho, por causa da pregação da palavra de Deus, por terem uma vida diferenciada, eles foram perseguidos pelos homens, perseguidos por importarem obedecer a Deus e não obedecer aos homens. E ainda hoje, irmãos, mesmo aqui no nosso país, onde nós temos a liberdade religiosa, nós cristãos ainda assim somos perseguidos. Não estou aqui querendo dar uma de vítima ou incentivar o vitimismo no nosso meio, por favor, não é essa a intenção, mas apenas abrir a mente dos irmãos e chamar a atenção dos irmãos para um fato que realmente acontece. A perseguição ela não é física, ela não é proibitiva no sentido de impedir com que nós louvemos e cultuemos a Deus, mas nós percebemos uma perseguição no âmbito ideológico, no âmbito universitário, no âmbito do debate. Nós somos ridicularizados e desprezados por defendermos os nossos princípios e valores cristãos estabelecidos na palavra de Deus. Quando você vai debater com um ímpio, com alguém que não teme a Deus, sobre os valores e princípios da palavra de Deus, nós muitas vezes somos acusados de radicais ou de ultrapassados, ou até mesmo acusados de crimes. Vou usar essa palavra, por exemplo, quando nos chamam, por exemplo, de homofóbicos por defender a família conforme o padrão estabelecido por Deus. Somos muitas vezes chamados assim. Então existe sim uma perseguição, ainda que no ramo e na área das ideias, da ideologia, a nós cristãos. E nós temos que estar sempre lutando para que os nossos direitos e liberdades de culto e de expressão sejam garantidos pela lei brasileira, conforme a nossa Constituição Federal. Mas essa perseguição existe, não há como não negar. Nós percebemos, por exemplo, cristãos que se ingressam na política ou se ingressam em setores da sociedade onde ali estão liderando grandes grupos. Muitas vezes o fato de serem cristãos, eles são perseguidos, são tolhidos e são muitas vezes alvos de críticas infundadas, digo de passagem, porque os conceitos cristãos muitas vezes não são aceitos na sociedade. Então, quando nós hoje levantamos a nossa voz contra o aborto,
contra a legalização das drogas, contra várias práticas que nós entendemos serem contrárias à palavra de Deus, nós somos então perseguidos pela sociedade. Somos tidos então como pessoas que não são dignas de crédito ou sequer dignas de atenção. Basta observar, irmãos, como que os debates dentro dessa área, eles limitam e nem sempre dão oportunidade para nós cristãos de expressarmos nossas opiniões. Então nós, quando perseguidos assim, quando nós somos então atacados, não é para nós, como Jesus está aqui nos ensinando, ficarmos preocupados ou perdermos a nossa motivação e nossa esperança. Não é para desanimar, pelo contrário, Jesus está dizendo, olha, bem-aventurado quando isso acontecer. Né? Bem-aventurados sois quando os perseguirem, né? Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, podem prejudicar a nossa vida aqui na terra, mas a nossa vida eterna com Deus, nada nem ninguém pode nos separar. Então que esse seja um fator motivador para nós continuarmos pregando, expressando nossas opiniões, falando do Evangelho da graça de Deus, cumprindo o nosso papel como igreja, como povo do Senhor nessa sociedade corrupta e nas trevas, sem medo de sermos perseguidos, caluniados e injuriados por os opositores. Eles não estão se opondo somente a nós, mas eles estão se opondo também a Deus. Que Deus nos abençoe, fortaleça a sua vida, te dê aí certeza do cuidado do Senhor e que você continue firme no propósito de servir a Deus. Deus abençoe você e sua família. Tenha um bom dia.